por pessoas que sabem que você conhece, que está enganada, que você sabe que ela está enganada pelo maligno, sua família, os valores que ela escolheu para ela está destruindo sua vida. Nesse momento vamos levantar a calma. Queria convocar vocês de 4 em 4, vamos fazer hoje assim, de 4 em 4, onde você está, nós vamos estar orando. Depois eu vou levantar uma oração, por favor. Aí, onde você está, vira-se para trás, para frente, 4 pessoas. Ore pela cidade de Volta Redonda, ore pelo nosso país, ore pelas autoridades que nós temos, ore pelos veículos de comunicação que nós temos.
Jesus, poder sentar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuaremos nesse espírito de louvor, de adoração, Senhor. Nós queremos, meus irmãos, estar nos preparando para continuar a adorar o Senhor. Agora, nesse momento, com as nossas ofertas. Hoje, domingo, missões, quarto domingo, todas as igrejas metodistas da primeira região hoje estão voltadas para a obra missionária. Nesse domingo especial, você que nos visita, meu irmão, meu amigo, nós queremos te deixar à vontade. Nós temos o hábito de louvar o Senhor, faz parte da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas ofertas. Todas essas bênçãos que vocês veem são frutos de ofertas. O Senhor toca no coração dos irmãos e opera através do irmão, e a obra do Senhor é abençoada. Lá em Jeremias, em Malaquias 3,10, o Senhor nos promete abrir as portas, as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, diz o Senhor. Trazei todos os dígitos na casa do Senhor, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, é uma promessa do Senhor. Eu queria que nós, neste momento, bássemos com a nossa adoração, estivéssemos ofertando ao Senhor. Os nossos visitantes, nossos amigos, fiquem à vontade. Se não desejarem ofertar, não se constrange, porque é o costume nosso, do povo deste lugar. Amém? Mas se desejar, o Senhor te abençoe e o faça com alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esteja colocando de pé, nós estamos orando com nossas ofertas, de pastor Marcelo e pastor Ressurreição. Amém. Vamos apresentar ao Senhor nossas ofertas, nossos dízimos. Senhor, nesse momento, como povo de Deus, trazemos ao altar do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, tem sido bom para conosco, e nós queremos, Senhor, estar retribuindo, estar devolvendo o nosso dízimo e estar contribuindo para o crescimento da tua casa com nossas contribuições. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder colaborar na tua casa, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ver. Tua
Isso. Quantos irmãos aqui amam as crianças? Digam amém. Olha só. Mas é brincadeira. É brincadeira. A falta coisa aí. Vem, corre. Amém. Como é que é o seu nome? Como é que você se chama? Luísa. Luísa. Como é que é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Chama a Luísa. Chama-se Luísa. A Luísa está ali. Como é que é o seu nome? Lidiane. Como? Thaís. Como é que é o nome daquela menina? Você ouviu? Ouviu a chamada? Hoje à noite, o pastor vai pregar na igreja sobre o chamado. Quando Deus chama as pessoas, Deus chama as pessoas para tarefas muito importantes. Alguns de vocês que estão aqui, quem sabe Deus um dia vai chamar para ser pregador, pregadora. Amém? Aqui vai ter alguns pregadores ou pregadoras que Jesus vai falar: ei, Tatiane, Maria, como é seu nome? Tiago, ei Tiago, eu estou precisando de Tiago lá no Japão. Já foi no Japão, Tiago? Já foi no Japão? Nunca foi no Japão, Tiago. Deus nos chama. E nessa noite, pastor, nós estamos aprendendo sobre o chamado de Deus. E nós vamos estar orando por vocês, para que Deus possa abençoar vocês e estar chamando vocês pelo nome de vocês, para que vocês sejam diversos abençoados por Deus. Vamos levar suas mãos aqui para frente, agora, igreja, vamos orar pelas crianças. Feche os olhinhos. Senhor Deus, nessa noite, nós queremos abençoar nossas crianças. Deus, nós queremos pedir que Deus esteja tocando nelas. Esteja, Senhor, amparando as crianças, protegendo contra toda sorte de mal, todos os problemas, enfermidades. Deus, em nome de Jesus, que essas crianças sejam educadas no caminho do Senhor, que os seus pais tenham sensibilidade para saber o bem ou o mal que estarão fazendo por elas, que eles possam discernir que Deus deu uma tarefa, uma missão com essas crianças. Abençoe as crianças de nossa igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Agora vocês podem sair para curtir de vocês. Eu gostaria de estar avisando a igreja sobre o casamento da irmã Mariléia em março, dia 21 e 22. Eu só não tenho a hora. Às 18h30. Portanto, não deixe de comparecer ao casamento da nossa irmã Mariléia em março, dia 21 e 22. O Ministério de Oração, coordenadora, diz que dia 24/2 haverá às 18h30 reunião, portanto, do Ministério de Oração. Dia 24/2, terça-feira, 18h30. Seremos agora, então,
chama Senhor Formoso És. Vamos orar, Senhor, essa noite, nesse louvor, e depois vamos estar estudando a palavra essa noite. Aleluia. O Senhor é formoso para ti. Amém? Ele é querido, formoso é. Então, adore o Senhor e prepare o teu coração um pouco mais para receber a palavra. pouquinho para trás. Rodando no comecinho.
Vamos conseguir os 5 chamados de Deus. Muito bem. Vai lá em apresentações, lá em cima. Uai, o que está fazendo? A parte de cima de apresentações não está entrando? Eu podia sair ali embaixo na fechinha da voltar. Receberam o chamado, eles disseram sim ao chamado de Deus. Nós vamos falar hoje sobre 5 chamados de Deus. O Deus que olha para você. Nós ainda vamos estar lendo em Efésios, vamos estar trabalhando em Efésios. Hoje de manhã nós estivemos ministrando 3 ênfases no livro de Efésios, no estudo da manhã, e nós falamos de manhã que Deus, Ele nos dá, através da sua palavra, algumas convicções, que nós estamos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. O que mais, irmãos, que estava de manhã? O que mais? O nosso lugar no mundo e o nosso lugar frente ao inimigo. Então hoje de manhã nós falamos um pouquinho disso. Os 5 chamados de Deus para nós. Senhor Jesus, nesta noite, nosso coração está sensível para que o Senhor possa falar conosco. Qual é o chamado que nós ainda não ouvimos? Qual é o chamado que nós estamos resistindo? Qual é o chamado que nós não estamos obedecendo em nossa vida? Nessa noite eu te peço que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os 5 chamados de Deus, vocês poderão guardar isso com os S's. Eu vou falar sobre cada um deles pessoalmente. Primeiramente, nós somos chamados à salvação. O segundo, nós fomos chamados à santificação. Em terceiro lugar, fomos chamados a seguir a Cristo. Fomos chamados a servir a Cristo. E por último, nós fomos chamados a submeter o nosso inimigo. São 5 S's que vocês podem guardar. São 5 chamados de Deus para nós. Vamos falar primeiramente sobre o nosso chamado à salvação. No capítulo 2 de Efésios, versículo 7 e versículo 9 diz assim: para mostrar no século vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus é um Deus que nos chama à salvação. O primeiro chamado de Deus para nós é o chamado à salvação. A vida cristã começa na salvação. Deus, Ele nos chama. A eternidade começa lá no Calvário, quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus veio a esse mundo com um propósito salvífico. Jesus não veio nesse mundo para ser mais um entre os filósofos que existiram. Jesus não tem nada, nenhuma semelhança com Buda, Confúcio. Jesus não foi um sábio que veio nesse mundo para ser comparado com Platão, Aristóteles. Jesus não veio nesse mundo para ser comparado com nenhum
o que estava perdido. Esse foi o propósito de Deus, quando Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça. Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. Jesus veio para salvar. O que é então a salvação? Salvação é Deus primeiramente nos chamando a pertencer a Ele. Primeiro aspecto da salvação é Deus nos chamando a pertencer a Ele. Foi chamado para a igreja. Você não é chamado para participar de um grupo. Você é chamado para Ele. Ele te chama para você fazer parte dele. Jesus, quando chamou a gente, Ele nos chamou porque nós estávamos soltos, separados dele. Então Ele nos chamou para nós sermos propriedade dele. Propriedade exclusiva, nação santa. Amém? Todos nós que fomos e aceitamos esse chamado, nós pertencemos a Ele. Não pertencemos mais ao mundo. O diabo não tem mais nada a ver conosco. Nós não temos mais nenhum dever, nenhum dever de casa, não temos mais nada que fazer com ele. Nós pertencemos a outro. Jesus nos comprou. Amém? Nós éramos escravos do pecado e agora Jesus nos deu liberdade para que nós agora pertençamos a Ele. Somos dele em amor. Amém? O primeiro aspecto do chamamento da salvação é que nós fomos chamados para pertencer a Ele. Em segundo lugar, esse chamado da salvação, Ele nos chamou para desfrutar de uma vida eterna. Não somente nos chamou para pertencer a Ele, mas para pertencer a Ele para sempre. Olha que coisa gostosa. Amém? Não somente pertencer a Ele, mas estar com Ele para sempre. Ele tirou aquela dimensão de vida somente aqui e nos deu a dimensão de eternidade no nosso coração, para a nossa vida. Sei você que está nos visitando aqui hoje, eu tenho uma pergunta para você. Aonde você pensa passar o resto da sua vida depois da sua morte? Você já pensou nisso? Aonde você já pensou passar o resto da sua vida depois da sua morte? Jesus, Ele traça dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Nós decidimos por qual caminho nós queremos seguir. Lamentavelmente, não há em cima do muro. Não existe lugar em cima do muro. Aí eu estou meio com Deus e meio sem Deus. Não existe isso. Eu não tenho meio inferno ou meio céu. Não tem essas coisas. Ou você escolhe, decide aceitar o chamado de Deus da salvação, ou você está aceitando o chamado do diabo para a perdição. Não há como conversar. Não tem negociação. Se não aceitamos o plano de Deus, se não aceitamos o chamado que Ele nos faz para a salvação, nós estamos aceitando o chamado do diabo para a perdição. Então, o segundo chamado, o chamado de Deus da salvação, que é o chamado para desfrutar da eternidade. Em terceiro lugar, é o chamado para experimentar uma nova vida. Quem vem para Jesus, a vida muda. Como vocês vão estar aqui e mudar a sua vida depois que vieram para Jesus? Deixa eu ver. Olha só. Meus irmãos, e você, se quando eu tinha 18 anos, você não pode ser aquele homem que está pregando ali na altar. Eu era um tiro à esquerda. Ninguém dava nada por mim. Confuso, era tímido, eu tinha opção de defeitos, ainda tem alguns,
o chamado para a salvação, ele começa a produzir uma nova vida na gente. A gente experimenta uma nova vida. E em quarto lugar, o chamado à salvação é o chamado que nos faz ver o mundo de outra maneira. O mundo não é mais igual como era antes. O mundo para nós agora passou a ser uma coisa que nós estamos nele, desfrutamos dele, mas nós não nos apegamos a ele. Ele não é mais a nossa paixão última. Quem tem Jesus, ele usa as coisas do mundo, mas o mundo não faz vida dentro dessa pessoa. Ela começa a se deliciar com as coisas espirituais. O seu prazer está na casa do Senhor. Salmo número 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você começa a ter outros valores na vida. Você começa a gostar de estar junto com o povo de Deus. Você começa a gostar de orar, de ler a Bíblia. Você começa a gostar de estar na casa do Senhor, louvando a Deus. As pessoas olham para vocês. Já falaram para você que você é louco? Para mim já falaram. Já me chamaram de fanático. Eu gosto quando me chamam de fanático. Irmãos, eu gosto. Esse rapaz, esse homem é fanático. Eu sou fanático mesmo por Jesus. Como eu gosto de Jesus. E digo mais, como eu gosto do povo de Deus. Amém? O povo de Deus, dizem que ele é como aquela arca de Noé, né? É como a arca de Noé. Às vezes dentro da arca, tem coisinhas assim, meio cheiro, as coisas, às vezes não se ajusta bem, e trabalha para lá, trabalha para cá, os irmãos às vezes não se entende bem, mas vão se acomodando para lá, se acomodando para cá. É melhor estar dentro da arca, com salvação, do que fora dela, perdido, na enchente. Eu gosto do povo de Deus. Você gosta do povo de Deus? Fala comigo, eu amo o povo de Deus. Aleluia. Salvação é Deus dizendo: vem como está. Salvação é Deus dizendo para você: vem como você está. Não é espera ficar perfeito. Não é espera que as coisas resolvam na tua vida. Evangelizando muitas pessoas, algumas dizem assim: o dia que você espera, o dia que as coisas estiverem bem na minha casa, você diz: pastor, pode esperar que eu vou lá na igreja. Ora, deixa eu resolver esse problema financeiro que eu estou passando, que eu vou buscar o Senhor na igreja. Só pode esperar. Eu tenho esperado sentado com dessas gente até hoje que nunca apareceram. Espera, espera, espera. A palavra de Deus diz: vem como estás. Há um lugar para você no coração de Deus, do jeitão que você está. Se você se sente pecador, esse é o lugar do coração de Deus. Se você é um carente, esse é o lugar. Se você está com problemas, esse é o lugar. Se você se sente que você precisa de um destino, direção para a sua vida, esse é o lugar, nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Vem como está. Salvação é Deus dizendo: vem como está. Em segundo lugar, estamos chamados à santificação. O mesmo Deus que nos chama à salvação é o Deus que nos chama à santificação. O chamado de Deus para a santificação é o chamado a se separar para Ele. Santificação é separar. A palavra santificação significa separar. Nós pensamos em santos, quando pensamos em santos, não pensamos naquela auréola na cabeça, não é? Oh, trabalhamos santo, a santa, né? Santa fulana de tal.
Aí tinha aquela auréola na cabeça dela. As pessoas fizeram muitas obras de caridade na vida, né? A Igreja Católica, ela santifica a pessoa. Então, santificação, para muitos, é sinal de que ela logrou um status dentro da igreja, dentro da organização, que as pessoas vão ao pé dela e dizem: temos que orar e pedir a essas pessoas, porque elas são. Ela chegou numa posição. Biblicamente, todos nós que estamos em Cristo Jesus somos santos, porque fomos separados para Deus. Você foi separado da Deus? Amém? Você foi separado da Deus, então você diz assim: eu fui separado para o meu Deus. Fomos separados para o meu Deus. Deus só se revela a pessoas em nível de santidade. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ter intimidade com Deus, começa a se separar mais para Ele. Separar o seu tempo. Separar significa mudar coisas na sua vida. Separar significa mudar atitudes que vocês têm. Nós temos atitudes que sabemos são contrárias ao que a palavra nos ensina. A palavra, meus irmãos, não é um livro. A palavra de Deus não é um livro que, como muitas pessoas usam, um livro como se fosse um talismã. Tem gente que às vezes tem um livro com a Bíblia como um talismã para afastar mau espírito. Já vi gente, eu não quero dizer que você não deva fazer isso, abrir sua Bíblia, deixar a Bíblia aberta. Cheguei numa casa uma vez, a Bíblia estava aberta no Salmo 91, e eu olhei assim na parte de cima da Bíblia, uma amarelinha. Eu falei: olha, mas assim, vamos ler a Bíblia aqui, não vê? Aí eu abri por dentro, estava branquinha. Ela usava a Bíblia não para ler a palavra de Deus, mas como uma proteção. A Bíblia não é um talismã para proteger ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus para corrigir-nos, para crescermos, para nos tornarmos mais maduros na fé. Amém ou não? A Bíblia é a palavra de Deus, é como uma espada que entra no nosso coração para nos mudar, nos transformar. No capítulo 4 de Efésios, versículo 17 ao versículo 32, tem toda uma orientação do apóstolo Paulo. Isto vos digo do Senhor deste Espírito, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecendo o entendimento a eles a vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza dos corações, os quais, tendo se tornado insensatos, se entregaram à dissolução com avidez, cometendo toda sorte de impureza. Nós, que fomos chamados por Deus para a salvação, não somos como os gentios, que nos entregamos à impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato teres ouvido dele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Jesus em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, o Senhor nos chama à santificação. O texto diz que sem santificação ninguém vai ver a Deus. Não adianta ver pessoas que vêm à igreja durante
que se tornaram pessoas religiosas. A Bíblia nunca entrou no seu coração, nunca fez sentido para elas, nunca mudou sua vida. As pessoas estão convencidas, mas nunca foram verdadeiramente convertidas. Deus só se revela a pessoas em nível de santidade. Santidade é estar de acordo com aquilo que nós temos aprendido, é viver de acordo com aquilo que você tem aprendido de Deus na sua palavra. Então, um novo convertido que chega na igreja, uma pessoa que chegou recém na igreja, ela ouve a palavra, ela começa a praticar a palavra, ela está caminhando em santidade, muito embora ela não tenha alcançado alguns traços que nós que estamos 20 anos na igreja alcançamos. Ela está tão santa quanto nós. Agora, se nós estamos muito tempo na igreja, sabendo como devemos andar, e não andamos, então nós estamos fazendo a palavra de Deus ficar sem efeito na nossa vida. Em segundo lugar, hoje o Senhor nos chama a santificação. A vida de pureza, separada para Ele. Em terceiro lugar, o Senhor te chama a seguir a Deus, mudar coisas que você está fazendo. Em quarto lugar, o Senhor te chama a servi-lo. Eu gostaria que você depois procurasse, você que está vindo da igreja, membro da igreja, que não está envolvido no ministério, que você se colocasse à disposição, não da igreja, você coloca à disposição de Deus. Diz: Senhor, usa-me, eis-me aqui. E por último, o Senhor te chama a pôr o inimigo debaixo dos seus pés, submetê-lo debaixo dos seus pés. Qual é o teu chamado hoje? Deus te chama. Vamos fechar nossos olhos. Nesse instante, eu quero fazer um convite a você, apelo a você, chamado a você. Se você tem vindo à igreja muitas vezes, e você nunca aceitou Jesus como teu Salvador ainda, eu não conheço. A maior parte das pessoas aqui não conhece. Jesus conhece se você é salvo ou não. E você sabe se você já entregou sua vida ou não para Jesus. Essa noite eu quero chamar o seu coração, desafiar você a aceitar Jesus como seu Salvador. Tem pessoas aqui que gostariam de aceitar Jesus como seu Salvador, que nunca tomou essa decisão. Eu gostaria de conhecer você. Levante sua mão. Eu vou orar por você aqui na frente e abençoar a sua vida. Tem alguém? Quer entregar sua vida para Jesus, aceitar como seu Senhor e Salvador? Talvez não tenha resistência hoje para receber Jesus. Esse é o chamado da salvação. Se você quer aceitar Jesus, repita comigo a oração. Aí onde você está, talvez você está um pouco tímido, aqui na frente, no ponto. Jesus conhece teu coração. Repita comigo, se você nunca aceitou Jesus, repita hoje: Senhor Jesus, eu quero te aceitar na minha vida como meu Senhor e Salvador. Eu quero ter certeza de que se eu morrer hoje, eu vou estar com Jesus nos céus. Nessa noite, se você fez oração, você pode vir aqui à frente
vamos ungir você aqui na situação. Vem. Deixe seu lugar. Vem. Segundo chamado a ser separado para Jesus. Se você hoje deseja a Deus, Senhor, eu quero me separar mais, eu quero estar mais contigo, eu quero fazer mais tua vontade, quero me santificar mais. Tem algumas áreas da minha vida que eu preciso mudar. Eu quero chamar você hoje, essa noite. Nós vamos orar por você. Se você quer sentir o chamado de Deus para seguir a Cristo, essa caminhada com Jesus. Se você está querendo o chamado de Deus para seguir a Cristo na igreja, no ministério, se colocar à disposição de Deus, também vem aqui à frente, nessa hora. Porém, vamos dar nessa noite um sinal para Deus de que nós estamos disponíveis ao lado de Deus para a nossa vida. Eu vou estar ungido na frente de você. Seja qual for a sua resposta, eu não sei qual o chamado que você tem, seja lá qual for. Nessa noite, Deus conhece aquilo que está respondendo para Deus. Eu vou ungir você nessa hora que você fala para Deus. Eu estou nessa noite recebendo esse chamado de Deus. Deus conhece tudo que Deus precisa. A pessoa como Moisés diz: Senhor, conta comigo. Não sou capaz, deixa aqui, Senhor. Deus está ungindo você nessa hora. Na hora que Deus ungir você ora a Deus. Fala com Deus. Fala com Ele assim: Senhor, eu estou recebendo esse chamado aqui. Fala comigo, Senhor. Sou todo teu. Ser chamado para a santificação, servir a Cristo, servir a Cristo. E depois eu vou fazer uma última.
tem causado dano em algumas casas, que tem trazido pessoas a viverem em desunião, que tem causado enfermidade, que tem causado dissolução na família. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós mandamos que você marche em retirada, porque o povo de Deus essa noite, em nome do Senhor Jesus, derrota toda a sua artimanha, toda a sua mentira e palavras de engano, em nome de Jesus. Nós nos apossamos da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário, como nossa, como propriedade nossa. Nessa noite, Senhor, nós recebemos a tua palavra que diz que em ti nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Pode voltar nos seus lugares. Em nome de Jesus. Obrigado. A paz do Senhor. Aleluia. Nós vivemos por fé e nos apossamos das nossas bênçãos também pela fé. Amém? Quando você essa noite foi abençoado por Jesus, em fé recebeu a sua promessa e vai sair daqui hoje com a sua promessa nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terça-feira nós temos aqui na noite da igreja nosso culto de cura, libertação, de oração. Nós gostaríamos de convidar você que venha, traga seus parentes, seus amigos, envolva, venha na semana para estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, a celebridade é Jesus. Não tem outra celebridade que está em casa olhando. A celebridade está aqui, na casa do Senhor. E nós viemos aqui para orar, para receber do Senhor a nossa bênção. Em nome de Jesus. Domingo que vem, e quinta-feira, nosso estudo bíblico. E domingo, nós vamos começar a nossa classe para nos preparar para nós. Você que está querendo ser útil na igreja, vai ter um ministério para cada um de vocês. Amém? Participando da obra do Senhor. E daqui a um tempo nós vamos ver esses bancos não vão estar mais vazios. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos receber a bênção pastoral essa noite. Queria chamar à frente o irmão Lázaro, vem aqui à frente, querido. Lázaro vem apresentar sua noiva. Graças a Deus. Nós vamos de palco pro Lázaro aqui, ó. Olha lá. Amém. Em breve nós estaremos fazendo um casamento também. Lázaro, quando é que vai ser? Em abril, esse mês. Nós vamos estar aqui abençoando Lázaro. Suas mãos aqui para frente. Vamos abençoar esse relacionamento bonito. Amém. Graças a Deus. Senhor, abençoe o relacionamento do Lázaro e a fé. Deus, que eles possam crescer no conhecimento de Jesus, que Deus possa favorecer o relacionamento deles, e que chegue um dia, Senhor, breve, onde eles vão estar recebendo a tua bênção definitiva em casa dele. Esteja abençoando o relacionamento deles. Obrigado, Deus, por tudo que nos aproximou. Abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Eu peço que os irmãos esperem chegar na Apocalipse, para que os irmãos saiam antes, eu quero apertar a mão de todo mundo. Pode olhar pra cá, Toninho. Olha aí.
também? Não. É sim. Como é? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Ah, o passinho. Aí ele mostra tudo que tá acontecendo ali, né? Que bonita, né? Esse preto que sai depois sai, irmão? Alguma coisa? Sai tudo, né? Sai tudo. Tá noite, né? Falta. Até que eu